Olha que delícia! Hoje eu recebo um colega de profissão, o Diego Vivan, jornalista como eu. E hoje a gente vai entender o que um assessor faz, que é uma destas vertentes do jornalismo, da comunicação. E para quem não tem assessoria de imprensa, é bom que você já aprenda, vai dar um start, você vai falar, eu preciso de um assessor. Seja muito bem-vindo, Diego. Boa tarde, Rita. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho da profissão, né? De uma certa forma, até do empreendedorismo, para mostrar que a profissão ela possibilita essa oportunidade de você atuar até por conta própria mesmo. E se deu certo comigo, pode dar certo com qualquer um. De repente, eu posso até contar um pouquinho dessa minha trajetória aqui, porque é muito válido. Né, as pessoas entram com essa questão, eu quero trabalhar como jornalista, às vezes, principalmente dentro do setor que eu atuo, que é o entretenimento, de cultura, as pessoas se deslumbram pela oportunidade ou possibilidade de estar próximo de um artista. Né? De repente, como que funciona esse trabalho? As pessoas não têm essa dimensão, essa sensibilidade de como é a atuação nos bastidores para que esse artista tenha um alcance em nível nacional ou regional que seja, não só do programa de televisão, mas em portais de notícias, sites, blogs, internet, enfim, como um todo, de como ele chega até ali, né? Que não é só uma música muito bem trabalhada, mas tem todo um trabalho de bastidores por trás de alguns profissionais que, como assessor de imprensa. Tem o trabalho do artista, mas a assessoria de imprensa dá visibilidade ao trabalho dele. Sim. A esse dom natural que ele já tem. Sim, é uma maneira de potencializar ainda mais, né? A gente até brinca, às vezes, em algumas reuniões, assim, principalmente quando a gente fala sobre música, né? Que é toda uma engrenagem e que todos os profissionais ali envolvidos, desde não só o artista que canta, mas a própria produção, que tem ali o assessor de imprensa, que tem ali o produtor musical, tem o produtor de vídeo, tem as pessoas que fazem parte de todos os bastidores, que precisa ajudar e contribuir para que o artista tenha esse alcance, né? Então não é só uma música, tem esse relacionamento do assessor de imprensa que faz esse meio de campo entre ele e a mídia, né? Se a gente for simplificar um campo de futebol, tem a defesa, o meio de campo e o ataque. O assessor de imprensa está bem no meio de campo, que é onde ele pega a defesa e leva até o ataque, né? Que a gente fala que é a visibilidade, que é o alcance do trabalho dele. E é interessante, eu vou até mandar beijo para muita, não vou falar nomes aqui, mas espelhando no meu trabalho como jornalista, eu tive várias pessoas que me procuraram por eu fazer o programa Mulher.com e meninas, realmente meninas, meninos também. E fala, mas olha, eu quero fazer isso. Alguns deles estão na televisão, outros estão no jornalismo digital, outros estão justamente na assessoria de imprensa. E isso é que é legal, porque a assessoria dá essa oportunidade dentro da própria assessoria de fazer muitas coisas. Porque na assessoria, o profissional, ele precisa de quem escreva bem, que fale bem do trabalho dele, coisas que ele muitas vezes não sabe expressar. Sim. Por exemplo, um cantor, como você tem muitos que você já assessorou, deu assessoria. Ele canta muito bem, mas às vezes ele não sabe se posicionar. Não, e assim, você leva para os veículos, você dá essa visibilidade e escreve coisas sobre ele que talvez nem ele mesmo imagina que seja. É o famoso media training, né? Que a gente procura fazer também, inclusive com alguns, não só os cantores, mas dentro de segmentos diferentes. Inclusive aqui eu já tive a oportunidade de trazer chefes também em outras possibilidades. Então não é só musical. Não. Inclusive até na área de saúde também, tanto fisioterapeuta quanto psicólogo, enfim. Existe sim, porque ele é um muito bom profissional, ele faz muito bem aquilo, seja ele cantor, seja ele um profissional da saúde, mas ele não sabe como expressar, ele não sabe como colocar isso. Então, até mesmo um trabalho do jornalista dentro da assessoria de imprensa, existem várias ramificações ali que a gente contribui para que ele tenha esse alcance positivo, né? Através até mesmo de um media training, a maneira de poder falar, de se expressar. Então, tem toda essa situação. Quando você quis, você falou assim, eu quero ser jornalista. Tem um start na sua vida? Rita, se você me permite, eu vou fazer um rápido
contar uma rápida história para você. Eu sou paranaense, do interior do estado, da cidade de Itapejara, morei na roça, estudei a primeira série num sítio e vim para Sumaré. Escola rural? Escola rural. E vim para Sumaré com 7 anos de idade. Inclusive, na segunda série, para você ver o nível de diferença que tinha de escolaridade, os professores queriam me voltar para o primeiro ano. Eu nunca fui um aluno assim excepcional. E aí eu falei assim, caramba, né, bicho? E aí eu foquei muito ali, porque eu tinha essa dificuldade de aprendizado no início, de sair de um estado para um outro ainda. Foi fraco o que você aprendeu? Era uma escola rural, assim, a gente, inclusive a professora era merendeira, ao mesmo tempo que ela estava ali ensinando, ela ia, vai fazer uma lição que eu vou lá esquentar a merenda para vocês comerem daqui a pouco. Então, assim, foi muito para você ver desse nível. E quando eu veio para cá, houve um choque de cultura, você vir da roça para você morar num centro. Né, onde eu moro até hoje, que é a cidade de Sumaré. E ali eu sempre gostei muito de esporte. Então eu acompanhava a corrida de Fórmula 1, eu acompanhava, sou São Paulino, acompanhava os jogos e ficava anotando no caderno as escalações, as informações, ouvindo sempre. E isso foi passando e eu já falei, poxa, eu queria trabalhar alguma coisa relacionada a isso. Nunca imaginei assim, em televisão, mas relacionado a falar, a poder discutir, argumentar, esse tipo de coisa. O tempo foi passando e aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa banca de jornal. Então, entre 12 e 13 anos de idade, aos domingos, era 4 horas da manhã, eu acordava para ir nessa banca de jornal. E naquela época, os jornais eles vinham com as editorias todas desmontadas. Você tinha o índice da capa e aí vinha lá o caderno de cultura, entretenimento, polícia, esporte, e você ia montando. E ali eu lia o nome, eu lia muita matéria, né? Então eu lia o nome dos jornalistas. Eu falei, um dia eu vou ter o meu nome publicado num jornal desse. Tanto é que aí o tempo foi passando, tive a oportunidade de trabalhar como um menor aprendiz em Sumaré, numa empresa multinacional. E aí o meu chefe, ele falou para mim, ele falou assim, filho, me chamava de filho até hoje, né? Um abraço pro Laerte. E ele falou assim, se você quiser, quando eu fiz 18 anos, se você quiser continuar trabalhando aqui, você precisa fazer faculdade de administração, que eu te ajudo. Ao contrário, eu não consigo te ajudar. E ali eu já estava, meu sonho já era fazer jornalismo ali. Né? Depois que eu tive essa experiência em banca de jornal, eu falei, não, eu quero fazer isso. Aí ele falou, vou te desejar toda a sorte do mundo, mas infelizmente eu não consigo te ajudar. Então, entre 18 e 19 anos, eu saí dessa empresa e comecei a juntar dinheiro, porque não tinha condições de fazer faculdade ainda. Minha mãe fez até uma promessa, tudo, com o padre Marcelo, que eu ia conseguir um emprego e conseguiu pagar o valor da minha mensalidade. Ela fez essa promessa. E o valor da minha mensalidade era R$500 e o valor que eu fui registrado era R$500. Nossa! E aí eu me candidatei, consegui passar, né, mesmo que seja uma faculdade particular. E esse um ano serviu por quê? Porque eu juntasse dinheiro, porque eu tinha ali os cursos com locomoção, que inclusive meus pais me ajudou na época. E eu comecei a pagar e comecei a fazer a faculdade de jornalismo. Porque eu falei, poxa, já que eu quero ir atrás do meu sonho, do meu objetivo... Mesmo que, imagina, eu trabalhar com administração e de repente eu posso ser desligado da empresa fazendo uma faculdade que eu não goste. Então, assim, naquela época, morando com meus pais ainda, graças a Deus eu tinha ali comida, tinha uma casa e poderia arriscar. E foi o que aconteceu. Comecei a trabalhar paralela a uma outra empresa que eu recebi uma oportunidade melhor para poder... cobrir esses custos. Inclusive ali eu mesmo já comecei a pagar a gasolina que eu tinha com um amigo que a gente dividia para ir para a faculdade numa outra cidade que a gente estudava. Depois eu tive a oportunidade de poder comprar meu primeiro carro. Então, assim, foi toda uma situação que houve um sonho todo ali por trás. E sempre o que me motivou foi o jornalismo esportivo. Tanto é que o meu TCC, que eu concluí, já foi um livro do Guarani que eu escrevi. E, na verdade, foi o primeiro livro publicado na história do Guarani. Até então, o Guarani não tinha nenhum livro publicado até 2007. Ele tinha um apanhado, um aglomerado de informações ali, mas não tinha um livro específico contando... Qual que é o título do livro? Sobrevivendo à Lei Pelé, um olhar sobre a trajetória do Guarani Futebol Clube. Que, inclusive, eu tive a oportunidade ali de começar a participar de alguns programas de televisão para levar esse livro. Houve cobertura até nível nacional que eu jamais imaginava ou esperava. Porque naquela época o tema Lei Pelé estava muito em evidência.
porque muita gente culpava a legislação esportiva porque alguns clubes do interior tinham sido rebaixados, estavam em crise. E através dos estudos eu mostrei que isso não aconteceu. O que houve, na verdade, foram más administrações e gestões dos clubes que levaram a essa falência. Até hoje isso acontece, né? Não vou falar nada. E aí, fiz esse trabalho, apresentei meu TCC, modéstia à parte, fui avaliado com 10 e o meu professor falou, se você já quiser lançar no mercado, pode lançar, porque não tenho o que falar do trabalho. E eu sempre tive esse sonho de ser empreendedor, né? De querer ter o meu próprio negócio. E dentro do jornalismo, eu nunca tive um trabalho assim, de destaque em alguma disciplina, mas a assessoria de imprensa me chamava a atenção por conta dessa possibilidade que ela me dava de ser empreendedor, de ter o meu próprio negócio. E aí eu falei, eu vou arriscar nisso. Eu pedi demissão dessa empresa e ainda falei para minha mãe, vou passar aperto no começo, mas eu sei que lá na frente vai valer a pena. E aí foi aonde que eu tive a oportunidade de conhecer uma atriz, era atriz e modelo, inclusive de uma outra emissora, e ela conversando comigo. Eu tinha um portal de notícia, acabei divulgando esse portal de notícia, uma matéria sobre ela, e eu falei, poxa, muita gente acessando esse portal de notícia através do nome dela. Aí eu cheguei até ela, que inclusive hoje é uma das minhas melhores amigas, eu sou padrinho de casamento dela, inclusive, que é a Karina, e eu falei para ela, você é Miss São Paulo, já foi 4º lugar no Miss Brasil, trabalha em uma grande emissora como atriz e ninguém sabe que você mora em Sumaré. Falei, vamos fazer uma experiência, um trabalho de assessoria de imprensa? E aí foi onde que ela me deu essa oportunidade, eu comecei a divulgá-la e através do círculo de amizade dela eu conheci o meu primeiro artista sertanejo na época, que era o Trio Bravana, e depois o Marcos Bellucci, através de show. E ali foi onde que me abriu as portas para dentro do jornalismo da parte de assessoria de imprensa. E aí eu vou pegar esse gancho do que ele falou e vou dizer para você o seguinte. Ele só quis fazer o bem para uma amiga. Olha como Deus multiplicou o primeiro bem que ele resolveu fazer com o dom que Deus havia dado a ele. Então, a gente reflete aqui, mas hoje nós estamos despertando o profissional jornalista para a assessoria de imprensa como forma de empreender, de conhecer o mundo, conhecer os artistas, enfim, seja qual for o nicho que você der. Mas, para muitos jovens, essa conversa de hoje vai ser inspiradora. Por isso eu te convido, fica comigo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Hoje o Mulher.com recebe Diego Vivan aqui conosco. E o Diego é jornalista, assessor de imprensa e traz justamente esse tema do seu nicho de trabalho para nos inspirar e aprender um pouco mais. E por falar em aprender um pouco mais, eu falei sobre essa generosidade dele no bloco anterior, ajudando uma amiga. Ele acabou se ajudando e ajudando outras pessoas. E aí, você viveu um momento triste na família e que precisou de muita dedicação de vocês, que foi o problema do seu pai. Isso. E o problema do seu pai, se você quiser comentar, tudo bem, senão não tem problema, mas gerou em você essa gratidão. Ou seja, você acabou fazendo outros bens, outro bem, porque o bem é uma coisa só, outro bem a muitas outras pessoas. Uma coisa que eu sempre pedi a Deus, Rita, foi que a minha profissão, o que eu escolhi trabalhar de uma maneira digna e honesta, ela pudesse me dar subsídios e condições de poder me sustentar a minha família e as pessoas que estão próximas a mim. Nunca pedi dinheiro ou status. E graças a Deus ele me deu e foi até além disso. Em 2020, um pouquinho antes, algumas semanas antes da pandemia, meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata. E aí você imagina, né? De repente a gente estava ali numa vida normal, comum, e entra em março uma pandemia e com um diagnóstico desse. Foi um baque. E aí, entre abril e maio, graças a Deus foi muito rápido entre o diagnóstico e a gente conseguir começar a fazer as radioterapias. A gente começou através aqui do Boldrini Campinas e você imagina, então eu buscava e levava ele todo dia.
Era essa o trabalho que eu fazia, porque parou tudo. O meu nicho de atuação, que é o entretenimento, naquele momento ia começar um evento em Vinhedo, que o portão, tipo, no dia 20 de março, eu lembro até disso, era um show do Edson e Hudson. Não vai acontecer, portão fechado, pandemia. Então parou tudo. E toda a reserva que eu tinha foi embora durante todo o ano. Porque a gente ficou sem trabalho. O setor do entretenimento foi o último a voltar com os eventos, com shows e ainda com muitos protocolos. Então, praticamente, a gente perdeu uns 2 anos ali em relação a isso. Enfim, e aí dentro desse período, as pessoas começaram a ficar doidas, né? Tipo, meu Deus, eu fazia isso, não posso fazer mais. Como que eu vou trabalhar? Inclusive, pessoas concorrentes, as outros assessores de imprensa, olha, eu vou deixar de assessoria, vou começar a fazer entrega de produto, de lanche, porque eu não vejo mais nem possibilidade quando isso retornar, eu tenho que sustentar minha família, enfim. E assim, daquilo que eu aprendi e que aprendo até hoje, eu falei, acho que eu posso contribuir de alguma forma. Eu vou criar um curso online, de uma forma bem arcaica mesmo, para que todos tenham acesso no WhatsApp. Aí eu fiz ali alguns módulos, que era assessoria de imprensa, que era planejamento de carreira e divulgação, que são as áreas que eu tinha um certo conhecimento por estar atuando. Inclusive, essa imagem que nós estamos colocando no ar agora... Isso é um curso. É um dos momentos extensão do curso. Só que já é uma extensão presencial. Depois, esse o outro era online. Esse era online, porque foi bem ali na época da pandemia. Foi entre abril e maio, mais ou menos, ali, de 2020. E aí eu falei, eu vou cobrar um valor simbólico e vou reverter isso em comprar alguns produtos, né? Inclusive, naquele momento não era só cesta básica ou era só alimentos. Era botijão de gás, porque tinha gente que não tinha nem condição de comprar isso. E aí tinha ali, falei, meus profissionais de atuação ali, cadê, né, eles? As tiazinhas que ajudavam na limpeza, o pessoal dos produtores de palco, eles estão passando muito mais dificuldade. Os artistas ainda tinham uma condição financeira diferente do que os outros de bastidores ou que tinham uma posição inferior em relação a cargos, ia passar muito mais dificuldade. Então, inclusive, bati na porta de alguns artistas pedindo doações, ou se pudesse dar cesta básica, dar dinheiro, o que for. Máscaras na época, várias pessoas ajudaram com máscara, levei para o Boldrini. E aí eu falei, eu vou pegar isso daqui e vou reverter. Comecei a divulgar nas redes sociais e todo mundo do meio começou a ajudar nessa divulgação das pessoas que me conheciam. E, inclusive, todo mundo estava vivendo já os seus problemas, as suas limitações, sem shows, sem nada, mas mesmo assim também resolveram ajudar. Resolveram ajudar. E aí eu falei assim, começou a ter alunos que queriam fazer jornalismo ou que gostariam de fazer jornalismo fazendo curso. Que, inclusive, assim, hoje, eles que fizeram naquele momento, hoje trabalham como assessor de artistas como Zé Neto Cristiano, Laona Prado. E naquele momento falava ainda, olha, eu vejo você como referência. Eu falei, poxa, cara, eu como referência? Eu falei, caramba, da onde eu vim, o que eu só quero poder contribuir, ajudar as pessoas através disso. Desculpa, porque foi um período bem... E até hoje ainda eu conto essa história várias vezes e acaba me emocionando. E aí eu falei assim, eu vou contribuir, a gente conseguiu arrecadar 65 cestas básicas. E aí eu falei, eu vou ajudar o Boldrini, parte eu vou doar para o Boldrini, porque até uma gratidão, a gente não gastou R$1 de tratamento com meu pai lá. Ele entrou em remissão. O outro eu falei, eu vou ajudar a paróquia Santa Terezinha de Sumaré, que é uma paróquia onde eu tive toda a minha formação... são as cestas básicas. Foi onde eu tive toda a minha formação religiosa, desde... como coroinha, até como ministro da Eucaristia, passando como coordenador de grupo de jovens, enfim. E a outra parte foi onde a gente doou para profissionais de imprensa. Tipo, não só os assessores de imprensa, que na época eram até concorrentes meus, mas produtores, as pessoas que ajudavam na limpeza, enfim. E isso deu uma repercussão muito grande. E aí, ali, eu falei, poxa, a minha profissão deu certo. Porque, quando você olha para trás, você vê. Porque, assim, aí todo mundo fala, mas você não quer trabalhar com o Jorge Mateus, do Rodeio de Barretos? Eu falei, cara, não, nunca tive essa pretensão. Isso não quer dizer que eu não tenho um objetivo. Eu sempre eu procurei estar inserido dentro de um contexto, e os artistas me deram essa condição de poder contribuir na formação de cada um. Porque o trabalho de assessoria de imprensa é um trabalho de construção.
E que é muito legal você pegar um artista que não tem visibilidade nenhuma e você dar voz para ele através do teu relacionamento com os pessoal de imprensa. E chegar num patamar, como eu tive alguns clientes que hoje estão em nível nacional trabalhando. Que já foi na época do trio Vila Bagage, do trio Bravana, que deixaram de existir, mas o próprio Guilherme Benuto, já fiz com Frank Aguiar, com Maurício Mauri. Já aqui eu tive a oportunidade de trazer vários artistas, Elis Just, Pedro Vitor de Mariana, Mariane Mateus, chefes, como eu disse. Então, assim, valeu a pena tudo isso. E aí, a ideia, assim, de contar essa questão do empreendedorismo é porque, poxa, deu certo para mim, que saiu de uma roça para vir para cá. Lógico, a gente passa ainda até hoje, né? Muitos perrengues, nervoso que seja, mas que vale a pena. Vale a pena a dedicação, vale a pena você trabalhar de uma maneira honesta, vale a pena você respeitar o teu cliente. E o meu cliente não é apenas os artistas, mas são os produtores, diretores da emissora, por exemplo, como a Rede Século XXI. Porque hoje eu não tenho só a oportunidade de poder trazer artistas ou trazer chefes. Além disso tudo, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui sentado hoje falando. E o que eu vejo dessa maneira como você colocou agora é que a sua dedicação ao seu trabalho, aquilo que você gosta de fazer, mas também a dedicação aos seus, entre aspas, clientes, que são aqueles que você divulga, e o respeito a quem te recebe. Você cria laços. Sim. E você está aqui, e é sempre bem-vindo, justamente para mostrar que qualquer trabalho, seja ele qual for, com dedicação, respeito, boa vontade, porque você teve muita boa vontade, para poder estudar e chegar onde você chegou. Só posso te desejar parabéns e pedir para que continue conosco. Não, com certeza. Para mim é uma honra. E aquilo, eu viver da minha profissão, poder contribuir um pouquinho, contando essa história, incentivando outras pessoas mas jamais eu vou ser um jornalista, eu não sei. Meu Deus, de novo, eu saí de uma fazenda onde as pessoas, os professores entre a primeira e a segunda série queriam me voltar no ano anterior porque eu não tinha condição de estar na segunda série. Eu tinha dificuldade de preencher o cabeçário. Hoje o dia está ensolarado, tá o quê? Você imagina, eu fui motivo de bullying, ninguém ficava comigo nos intervalos. As pessoas zoavam, brincavam, olha o menino da roça lá. Só que anos depois, com 19 anos de formação dentro do jornalismo, 15 anos como assessoria de imprensa, inclusive eu tive a oportunidade de encontrar algumas desses amiguinhos da época me pedindo oportunidade de trabalho. E às vezes o que eu podia ajudar, eu ajudei. Eu indiquei. Isso é legal. E aí eu volto ao que falamos no bloco anterior. Você faz um bem aqui, esse bem retorna para você de outras formas, de outras maneiras, mas ele volta. Amém. Então eu desejo que todo o bem que você já fez, pensando no próximo, a sua preocupação em agradecer todos que fizeram pela saúde do seu pai, olha o quanto você fez, o quanto você ajudou. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Parabéns. E olha, nós estamos aqui conversando com o Diego, porque justamente muitas pessoas falam assim, mas fazer jornalismo, a gente, desde o começo do programa eu estou falando isso. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Eu não trabalho. Vocês acham que eu trabalho? Eu não trabalho, não. De jeito nenhum. Olha aqui. Vê se eu trabalho. Eu faço o que eu gosto. E é quando a gente trabalha fazendo o que a gente gosta, sim, Diego, a gente não trabalha. Né? A frase de Confúcio. Se você faz o que você gosta, você não trabalha um dia sequer. Há 19 anos eu não sei o que é isso, o que é trabalhar. Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. E mesmo porque as escolhas que eu fiz, eu não me arrependo de nada até hoje. De novo, a assessoria de imprensa me abriu várias possibilidades, me levou a lugares, a conhecer pessoas e ter oportunidades que jamais eu imaginei na minha vida. Mas foi graças a um planejamento, graças a um foco que eu tive, mesmo sabendo que teria algumas dificuldades, mas que eu chegaria lá porque dependia de mim. Então, dentro daquilo que depende da gente, acho que a nossa possibilidade de poder conseguir e alcançar o nosso objetivo é muito grande, porque sucesso eu não gosto nem da palavra,
porque é algo muito relativo. É muito relativo. Cada pessoa tem a sua fórmula de sucesso ou a sua visão de sucesso. Sim. Se você perguntar, por exemplo, para um artista que toca voz e violão num bar, o sucesso para ele é ir para uma casa de show. E quem está numa casa de show é ir para um rodeio. Então, assim, são momentos e situações diferentes. E o sucesso, entre aspas, no meu caso, para mim, é apenas viver da minha profissão. E se eu puder contribuir, seja na formação ou seja na ajuda através dela, eu já estou feliz e realizado. É onde... E olha, e tem muitas pessoas que buscam o mesmo curso que ele ministrou na época da pandemia, buscam até hoje o curso com ele. Mas ele falou que não tem tempo, por enquanto, né? Diego, eu quero agradecer sua participação comigo. Muito obrigada por contar a sua história e inspirar pessoas. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da profissão também e, de uma certa forma, de encorajar as pessoas que querem fazer jornalismo, independente da profissão, que vale a pena. E é isso. Diego Vivan conosco.